Quero com muita alegria cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Dizer da minha gratidão a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui pela segunda vez. Estive aqui em 2008, quando que eu tive o desejo de estar aprendendo alguma coisa mais da parte do Senhor, e foi um momento muito feliz na minha vida, e eu desejei muito de voltar aqui, e os anos passaram-se, mas pela bondade do Senhor, nós estamos aqui hoje, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero fazer uma leitura de 2 versículos bíblicos, aproveitando que os irmãos estão em pé, que uma palavra muito importante nós já ouvimos, parece que tem uma conexão, uma mensagem com a outra, irmãos. E o que Deus colocou no meu coração, eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para me desfrutar dessas coisas boas. E eu até prometi para os obreiros lá da nossa cidade de trazer uma caravana um dia aqui. Pastor Joel, este homem aqui, nós tivemos com ele uma vez, ele já decorou meu nome, nunca mais esqueceu. Depois da vez que eu vi ele, nós se encontramos de longe, numa outra cidade, ele olhou de longe e disse: "Oi, Luiz!" De longe, não precisou nem eu me apresentar para ele. É um homem que está no meu coração. Deus abençoe o senhor, pastor Zé Wellington, que nos honrou muito, indo lá em Rio Branco. Rio Branco é uma pequena cidade de apenas 35 mil habitantes. Mas temos um trabalho muito lindo ali, porque o homem que trabalhou, fundou aquele trabalho, o pastor Zé Wellington teve o prazer, e nós também tivemos o prazer de levar ele lá, fazer o casamento de bodas de ouro. Mas o Senhor achou por bem, recolheu o nosso querido pastor Carlos Marchioro, qual deixou um legado, deixou uma marca, deixou uma história muito linda naquele lugar. Muito bem, meus irmãos, a Bíblia nos revela assim no Apocalipse capítulo 1. No Apocalipse capítulo 1, ele diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tome seu assento, meus queridos irmãos. Como eu disse, eu vim a São Paulo para fazer uma visita a uma prima que está trabalhando aqui já há 3 meses, é uma italiana, filha de uma família italiana lá, prima do meu sogro, e nós conhecemos muita família lá. E ela veio com uma missão, ela é católica, é uma jovem católica, e está fazendo um trabalho aqui em São Paulo com as crianças de ruas, vindo com uma missão exclusiva da Igreja Católica fazer um trabalho desse. E eu convidei ela para ir até Rio Branco, devido aos seus compromissos, ela não pôde. Então eu marquei para vir aqui visitar ela. Mas eu juntei o desejo de conhecer ela, ou digo visitar ela, mas o desejo de estar aqui com os irmãos, revendo os irmãos, revendo o nosso querido irmão, pastor José Wellington, qual nós temos muito respeito com ele, e sabemos destes seletos obreiros que tem aqui em São Paulo. Muitos pastores já estiveram ali em Rio Branco fazendo trabalho conosco, muitos pastores, grandes homens de Deus, e sabemos de quantos outros tem neste estado, nesta cidade. E nós ficamos muito felizes porque ainda vemos estes homens de Deus
com essas marcas, como o pastor José Wellington, como o pastor Carlos Marchioro, como o pastor José Pimentel e como outros e outros que nós vemos neste Brasil. Uma das coisas, irmãos, que nos preocupa, que me preocupa, porque eu sou o pastor da segunda geração. A primeira geração está aqui, esses grandes homens de cabelos brancos, perderam seus cabelos, mas tem uma marca, tem um sinal, tem passos, que nós como novos obreiros, que estamos dando sequência a esse trabalho, não podemos jamais esquecer das marcas desses homens. Pastor Carlos Marchioro, eu convivi com ele 50 anos, desde que me converti aos 16 anos de idade, e aprendendo nos pés daquele homem, um homem que deixou para nós um legado, irmãos. Quando eu assumi a igreja, há 7 anos atrás, o campo, algumas pessoas disseram, agora vai ter um pouquinho mais de liberdade, agora vai se mudar um pouquinho, porque eles achavam que ele pregava duro, eles achavam que ele era meio durão na coisa, e como era mesmo, mas dentro da Bíblia, dentro da verdade, dentro da palavra. E eu, como dar sequência a um trabalho daquela envergadura, muitos diziam assim, agora com Eloir a coisa vai ficar melhor, mas eles se enganaram, aleluia, porque eu não aprendi só do pastor Carlos Marchioro, como eu aprendi também de Jesus Cristo, que é o nosso mestre, é o nosso mestre por excelência. Meus amados irmãos, quando eu leio essa palavra aqui, nós vemos uma palavra que Jesus revelou para a igreja, falando ao anjo da igreja. Logo depois ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Ele começa revelando um período, um tempo de começo, mas também ele começou a revelar o final. Irmão, nós vivemos um tempo bom no começo, o tempo que nós lembramos e dizemos que saudade, mas irmãos, nós não podemos ficar só na saudade, nós temos que viver o momento, porque o Jesus que nós conhecemos lá no começo ainda continua mesmo. Lá em Rio Branco, nós estamos lutando, irmãos, para segurar as marcas, os sinais e os primeiros passos daqueles homens que pregaram, que levaram a palavra, que ensinaram a verdadeira doutrina. Irmãos, esses dias eu disse numa igreja nossa, que hoje nós estamos gemendo, pelo menos aquele obreiro que tem brio, aquele obreiro que tem vergonha, aquele obreiro que tem respeito, aquele obreiro que tem temor, ele geme diante de Deus para preservar a doutrina, para preservar os bons costumes, para preservar aquilo que nós aprendemos lá no passado. E o meu objetivo, o meu alvo, eu vou até o fim assim, nem que se eu fique sozinho dentro da igreja, mas eu não mudo. Eu disse para os obreiros semana passada algumas coisas que até o nosso pastor citou aqui, nosso querido irmão que pregou antes, o que está acontecendo hoje. Irmãos, aqui está uma palavra de Jesus revelando, eu conheço as tuas obras. E ele diz numa das igrejas, eu conheço que você perdeu o seu primeiro amor. Deus cobrando o que aconteceria no final. Será que não é isso que está acontecendo hoje? Será que estamos vivendo o primeiro amor? Ele diz em outras palavras, eu conheço as tuas obras, mas eu tenho contra ti, que toleras Jezabel, que toleras os falsos profetas, aqueles que se dizem que são e não são,
e vocês não fazem nada. Mas hoje está difícil nós engolir profetas que às vezes sobem aos nossos púlpitos e dizem: Deus está mandando dizer, às vezes Deus não mandou dizer nada. É coisas dele. Aonde está a nossa obriedade, o nosso peso de pastor, para chegar e mandar dizer: desce daí, rapaz, aí não é teu lugar, aí não é lugar de mentiroso. Eu estou falando aqui em nome para pastores, obreiros que estão na frente da igreja. Meu irmão, você não se preocupe de pregar a doutrina e ensinar o que é verdadeiro. Doutrina não faz mal para ninguém. Doutrina não diminui a igreja. Doutrina só cresce. O nosso campo ministerial ali é uma cidade pequena, irmãos. Tem apenas 35 mil habitantes, mas nós temos mais de 6 mil membros só da Assembleia de Deus. E é pregado. Se vocês forem no Paraná e perguntar da igreja de Rio Branco do Sul, vão dizer: lá é duro, lá o negócio é difícil. Mas não é difícil, não. O difícil é ficar no pecado lá dentro. Mas quem anda bem, quando o irmão estava pregando aqui, eu estava comendo, me alimentando. Quando o irmão falou sobre as 10 virgens, irmão, nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo que temos que pôr a nossa cara para bater. Tem pobres que às vezes pensa de não ofender alguém, ou às vezes não quer falar uma verdade, porque acha que vai perder. Só ganha mesmo. Irmãos, ali nós disciplinamos quando é preciso, mas nós abraçamos a pessoa, mas não deixamos de mostrar o que tem que ser feito. E a nossa igreja só está crescendo, irmãos. Nós batizamos, a média, não caiu a média, 400 pessoas por ano. Agora calcule aí. Nós temos 57 congregações dentro do município de 35 mil habitantes. Para batizar 400 pessoas não é fácil. Se fosse aqui em São Paulo, não é nada 400 pessoas. Aqui 2.000 pessoas, 3.000, até é pouco demais. Se vocês forem comparar em porcentagem, Rio Branco tem quase 20% de crente. Em cada esquina tem uma igreja. Em cada esquina tem um louvando a Deus. E a doutrina continua a mesma. Os bons costumes. Irmãos, nós somos a geração da sequência. Os nossos obreiros pais, eles deixaram, já saíram, pastor Pimentel e outros, e hoje a igreja está na mão de quem? Quem vai dar sequência? Como serão os nossos filhos? Como serão os nossos netos? O meu filho teve uma época afastado da igreja, mas ele dizia para os outros lá fora: olha, meu pai me ensinou assim, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser fiel, porque eu trazia ele aqui no cortado, eu trazia ele aqui, ó, ensinando a verdade. Daí nós vamos para a Bíblia e pensamos que hoje temos que pregar amor, só mansidão, só coisinha boa. Esquecemos que João Batista disse ser raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem foi que te ensinou? Temos que pregar céu, temos que pregar prosperidade, mas temos que pregar juízo também. Temos que ensinar que o inferno é real. E aí então a prova das 5 virgens: 5 foram e 5 ficaram. Irmãos, as tolerâncias de hoje está sendo insuportável no nosso meio. Mentiras e mais mentiras. Hoje ninguém mais disciplina alguém por mentira. Difícil.
é o que mais tem. É o que mais tem. Mas quando alguém adultera, aí vamos para a disciplina, né? Adulterou. E o mentiroso? A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão. O mentiroso, irmão, mente aqui no púlpito às vezes. Basta que o nosso querido ancião perguntar: meu irmão, se não veio domingo? Ele diz: não vi mesmo. Eu não vi mesmo. Por quê? Porque resolvi não vir. Melhor coisa que tem. Agora arruma uma desculpa. Arruma uma desculpa. Para quê? Arrumar uma mentira. Deus conhece nós dos dois lados. Aqui está uma revelação de Jesus Cristo. E disse João, ou disse Jesus: escreve aí, João. Escreve aí. Escreve aí. Eu conheço. Irmãos, nós não conhecemos a pessoa. Vocês não me conhecem. Eu conheço um pouquinho, alguns obreiros aqui. Mas por dentro, quem conhece é Jesus Cristo. Nós temos os dois lados da vida. Nós temos os dois lados. O primeiro lado do interesse, da apresentação, da aparência. O pastor Carlos deixou um legado. Eu jamais posso esquecer do testemunho da vida dele, que quando ele ainda era pastor novo na igreja lá, ele foi o que fundou, ele foi o que registrou o campo lá em 1966. Em 1970 tinha 4, 5 congregação, pequenininha, pícola. Não tinha, ele morava numa casa de madeira. Não tinha nem carro para andar. Ele andava de bicicleta. Ele andava a cavalo pregando o evangelho. E naquela época, o estado do Paraná convidou ele para assumir um outro campo maior, porque viram nele que ele poderia assumir, como hoje faz. Eu acredito que os pastores, na direção de Deus, eles mudam, vão para lá, convidam outro para cá. Então assim fizeram. Pastor Carlos, nós estamos achando por bem o senhor assumir tal campo, um campo maior, um campo próspero, um campo já estabilizado. Era para ele dizer: isto é de Deus. Opa! Mas sabe o que ele disse? Olha, eu vou orar a Deus. Se Deus falar comigo que eu devo ir, eu vou, não menosprezando o convite de vocês, porque Deus me tirou do lugar para colocar onde eu estou, por revelação dele. Então eu vou respeitar o que ele falou comigo. Tá? Então eu vou orar. E quando ele orou, pediu um prazinho lá, não sentiu, senão eu fico aqui mesmo. Não, ficar num lugarzinho pequeno, sem expressão, sem nome. Mas ele preferiu ficar onde Deus colocou. Obreiro, fica onde Deus te colocou. Fica onde você está, sob a direção dele. Quando for preciso mudar, peça para ele: Deus, se for da sua vontade, eu vou. Não vai por interesse, não vai por dinheiro, não faça isso. E o pastor Carlos, naquela simplicidade, sei que pouco, a maioria aqui não conheceu ele. Conheceu? Que bom. Alguns irmãos aqui conheceram. Homem de palavra. Homem que, se ele dissesse para você: vamos cair amanhã 8 horas, não chega 8h05 que ele ia te pegar. Era 8 horas, era 8. Ele era um italiano, daquele italiano zeloso. Uma coisa que eu aprendi com ele, que eu fiquei bobo, mas aprendi: ele nunca comprou fiado na vida. E viveu uma vida apertada. Ele viveu uma vida arrochada.
Teve épocas que a irmã Ivone, a sua esposa, para hospedar algum obreiro que vinha de 200 gramas de carne, teve que fazer um almoço para 5 pessoas. E ela sabia fazer. Arrumava um chuchu, arrumava uma batatinha, fazia aquele molho caprichado, e a pessoa comia. E Deus, aleluia, para não comprar fiado, para não ficar devendo. Irmãos, então Deus honrou aquele homem. Deus honra-nos. Igreja de Rio Branco cresceu de uma forma extraordinária, irmãos. Um lugar pequeno. Os irmãos vejam bem. Quando que Bernardo Johnson veio para o Brasil e implantou o curso da ETAD? O senhor já estava aqui, né? O senhor já estava aqui naquele tempo. O senhor ainda, né? Então, por que Bernardo Johnson não escolheu São Paulo? Por que o Bernardo Johnson não escolheu o Rio de Janeiro? Por que ele não pegou Curitiba? Mas sabe quem é que ele mandou? Falou com o pastor Osmar Cabral. Sabe onde é que foi o pastor Osmar Cabral? Implantar o núcleo? Rio Branco do Sul. Cidadezinha pequena. Mas Deus mandou ele lá. Ele passou por cima de Blumenau. Deixou Itajaí, a cidade dele. O que é que ele foi fazer lá? Isto são honras a quem tem honra. Quando que esse homem chegou lá e disse: pastor Carlos, eu vim aqui amando do pastor Bernardo Johnson. Se o senhor quer implantar aqui o núcleo da ETAD. Aí foi implantado número 1. E eu quero ser o aluno número 1. E o pastor Carlos foi o aluno número 1. Ficou na história do Brasil. Ficou na história, irmãos. Eu pergunto: precisou algum conchavo? Não. Obreiro, quer crescer no teu ministério? Não arrume conchavo, não. Fica na direção dele. Ele sabe a hora certa. Eu faço uma comparação que às vezes não está na Bíblia, porque Jesus ensinou muito por parábola. Se Jesus vivesse hoje, quem sabe ele usava até essa parábola. Mas eu faço uma comparação às vezes que o obreiro é que nem um carro. O carro ele tem o farol, né, para iluminar, mas ele tem o farol de milha, que diz que ele até é mais forte, mas ele não deixa de ser um auxiliar. O carro tem os 2 faróis principais, mas a pessoa coloca aquele farol de milha, que é bem mais forte, mas ele continua sendo auxiliar. Você pode ter até luz maior do que o principal, mas você ainda é o auxiliar. Deixa o principal alumiar. E na hora certa, você vai mostrar o que você é. Na hora certa, você vai dizer quem você é. Por isso que Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Eu tenho contra ti que encheste o teu coração de coisas mundanas, tem deixado Satanás encher o coração. Meu irmão, nós estamos vivendo dias, tempos trabalhosos, mas eu quero dizer para os irmãos: aquele que for fiel até o fim, aleluia, vai firme até o fim. Eu ainda comparo, irmãos, alguns obreiros, comparando como carro. Tem aqueles carros que são antigos, né? São relíquias. São coisas que estão lá na loja. Às vezes a pessoa compra, paga até o que não vale, porque é uma relíquia. Não tem mais igual. Ele paga até o que não vale.
Mas esses carros novos por aí, que está cheio, um gastadorzinho, né? Facinho de quebrar, frágil. Se pôr na estradinha de chão, já começa a quebrar. É bom só para asfalto. É bom só para igrejas grandes. É bom só para cidades grandes. Mas para a igrejinha lá do mato, do sertão, não. Aí você pega aqueles carrão antigo, aqueles obreirão de raça. Como era Caleb, se deixa comigo. Eu estou com 85 anos, mas ainda deixa essas montanhas para mim aí. Deixa esses morros para mim, que eu ainda estou com a mesma força dos 40 anos atrás. Deus quer obreiro assim, meus irmãos. Deus quer obreiro dessas qualidades. Vá onde for. Nem que você não seja pastor, nem que você não seja um presidente, mas seja um embaixador de Jesus Cristo. Paulo diz que Deus nos elegeu como embaixadores. Para quê? Para que serve o embaixador? Embaixadores vêm de um outro país para fazer negócio no país, mas ele representa o seu país de origem. Ele fala a língua do seu país. Ele ganha do seu país, ele é sustentado por lá. Ele tem uma linha de telefone exclusiva para falar com o seu país a hora que ele quiser. Nós, como embaixadores, temos um acesso para falar com o nosso rei a hora que nós quisermos. Nós somos sustentados por ele. Paulo disse: quem é Apolo e quem sou eu? Somos nada. Quem dá o crescimento é Deus. Eu planto, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O embaixador não vem com interesse próprio. Nós não estamos aqui com interesse próprio. Nós estamos aqui a negócio do reino dos céus. Nós estamos aqui para negociar para o bem do reino dos céus. Eu não posso fazer além daquilo que o meu país, no caso o embaixador, é determinado. Ele não pode fazer qualquer negócio além. Porque o dia que ele fizer qualquer negócio fora dos parâmetros do seu país, ele é recolhido, ele é cortado. Você não serve, tem que ser fiel. O embaixador, quando vai, ele tem seguranças próprias. O país dele paga a segurança para ele. O embaixador no país, ele trabalha, ele ganha, ele tem tudo, mas é o seu país que sustenta. Quer que eu diga? Nós somos sustentados pelo país celestial. Nós somos sustentados pelo Deus da nossa salvação. É dele que vem, meus irmãos. O irmão usou a palavra aqui da simplicidade, que não adianta querer ser o tal. Eu sei que aqui nós temos professores. Quem sou eu aqui para estar pregando para esses grandes homens que estão aqui? Homens balizados em teologia. Mas, irmãos, eu não estou aqui além de estar dando um testemunho de uma coisa que está acontecendo na nossa vida, na minha vida. Irmãos, é da forma simples que Jesus nos quer. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Então apacente as minhas ovelhas. Irmãos, apacentar ovelha é por amor. Ser pastor é ser pastor por amor. Irmãos, eu quando assumi o campo, eu bati o joelho, bati as pernas. Eu não queria, de jeito nenhum. Digo: não, isso não é para mim. Isso aqui não é para mim. Eu achava que não tinha capacidade, e não tenho mesmo. Mas Deus ama, aleluia, e capacita. Irmãos, eu não tinha como chegar e dizer: deixa comigo isso aqui, não, fugindo. Mas quando Deus quer,
Deus mostra, Deus revela. Deus revelou ao pastor quem seria o seu substituto. Então eu não temi. Mas quem sou eu? Quem sou eu para estar na frente? Mas irmãos, esta igreja aqui não é nossa. Esta igreja aqui não é do pastor Wellington. Ele está aqui cuidando. Ele vai dar conta, a Deus vai entregar. Mas quando ele terminar o seu mandato, um outro vai dar sequência. E esta obra não para, esta obra segue em frente, porque tem alguém capacitado na frente, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. É Jesus que está no controle, no comando. Eu almejei, desejei muito estar aqui, aprendendo com os irmãos durante esse dia. Eu vou ficar aqui hoje, porque amanhã eu vou visitar a prima. Deixei para amanhã, hoje vou passar aqui o dia com vocês, porque eu quero aprender. Daqui sai coisas boas. Eu quando vi que ainda aqui tem os bons princípios, isso aqui me alegrou. Irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Nós sofrimos um pouquinho ali no Paraná, porque alguns campos foram abertos, foram colocado um outro presidente, e esses presidentes mais novos, eles pensando que agora é a minha vez, agora eu vou mostrar o que eu sou, e alguns estão quebrando a cara. Não adianta, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Não remova as doutrinas que teus pais pregaram. Pregue a tempo e fora de tempo, mas faça a obra de Deus com dignidade. Faça com que Deus seja louvado na tua vida. O meu desejo, o meu alvo é que o Senhor seja glorificado, não para me enaltecer, mas eu quero que o reino dos céus ganhe. Aleluia. O Senhor tem nos abençoado, tem tido grandes cultos, milagres, coisas maravilhosas. Pastor Rabelo sempre está lá para o Rio Branco, é o que mais visita lá, é o pastor Rabelo. Quase que já pegou uma carta de mudança para lá, né? Ele disse que não vai porque o pastor João Wellington não deixa. Mas ele disse que a hora que ele liberar, ele vai. Meus irmãos, Jesus tenha preocupação, irmãos, com o tempo do fim. Nós sabemos muito bem que as promessas não são promessas dizer que a coisa vai ficar melhor, vai ser mil maravilhas. Não. Primeiro ele disse que haverá tempos trabalhosos. Segundo, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? São coisas que nós sabemos. O amor de muitos esfriarão, a iniquidade se multiplicará. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo dessas coisas, mas graças a Deus que essas coisas é para provar quem é quem, porque dá testemunho. É como disse o nosso irmão aqui dentro, paz do Senhor, um sorriso no rosto. Aqui dentro é coisa boa, bem bonitinho, meu Senhor. Mas sai ali fora, vomita tudo. Sai ali fora, não é mais aquilo. Nós temos que ser o que é aqui e ali. Lá no comércio, lá nos vizinhos, aonde você estiver, a tua vida tem que brilhar como a luz. Aleluia. Deus nos tem dado, irmãos, dias abençoados.
São dias de prova, mas oração é constante. Nós temos oração direto. Todos os dias nós temos sempre nas orações nas casas, nos pontos de culto, na igreja. Nossa, a igreja não vai para frente se não tiver oração. Só com oração mesmo, com jejum, com santidade. Quando que nós pensamos, irmãos? O carro, ele precisa de luz. O carro precisa de uma bateria para estar carregado. Como é ruim se pegar um carro que vai bater na partida e a bateria está fraca. Vai bater, fica lá um e não vai. Não vai. Só no empurrão. Obreiro, vamos cooperar em tal lugar. Hoje acho que não vai dar, irmão. Trabalhei tarde, estou cansado. A bateria está meio fraca. Mas o obreiro que está a bateria carregada, irmãos, o obreiro é que nem um carro. Uma vez eu contei numa reunião, eu tinha um Corcelzinho 1, Corcel 1, o LDO, douradinho por dentro, econômico, que era bom, né? Eu parava nas ruas de Curitiba, qualquer um olhava e dizia assim: quer vender o carro? Quanto se quer? Quer vender? Eu disse, não. Sabe o que é isso? É aquele obreiro, irmão, que quando ele é bom, todo mundo quer ele junto com ele. Todo mundo quer ter ele junto. Mas tem alguns obreiros aí, que é que nem aquele cara que está lá na vitrine para vender, fica meses e meses e encalhado, né? E ninguém dá nada, surrar ali quando sair lá fora. Porque eu sei que tem aqueles que até merecem mesmo, às vezes, pedir, se oferecer, porque às vezes ninguém conhece. Mas irmãos, nós temos sofrido às vezes obreiros que vêm e querem, a gente vê que o negócio não dá, não vai, já está meio cansado. Mas aquele que é bom, qualquer um quer ter do lado dele, que venha. Pastor Zé Hélio está rodeado de obreiros bons aqui, mas não é fácil arrancar um obreiro bom daqui, né? Por quê? Porque são bons. Mas tenho certeza que ele tem uma lista ali que é capaz, olha, esse se pode levar, aquele pode levar. Não sei, não vai levar. Sabe o que eu digo, pastores? É que às vezes nós estamos reunidos e precisamos encaminhar um obreiro para fazer uma visita numa família. E quando nós dizemos assim, família, nós vamos encaminhar um obreiro, falar com vocês assim: fulano, cicrano não manda, aquele não manda. Não, se for para mandar, não mande. Irmãos, a gente sabe disso. Eu sofro porque às vezes eu quero montar equipes para... Não, esse não dá certo lá. Dá certo de um jeito e não dá certo do outro. Funciona numa parte, mas na outra fica a desejar. Irmãos, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Aleluia, aleluia. O Senhor precisa de homens, aleluia, que vai aonde Ele manda. Esteja pronto, esteja apto, aleluia. Deus abençoe meu obreiro, companheiro de ministério, que eu sei, com perdão aí na palavra, eu sei que o pastor Zé Hélio é um homem de Deus, ele sabe como trata as coisas, né? Até foi uma palavra que causou até riso, que às vezes a gente tem obreiros que, eu digo para vocês, que eu gemo, eu sofro, porque eu não quero entristecer um e outro, mas entre um e outro, eu preciso não entristecer Jesus, aleluia. Vocês lembram daquele versículo que diz lá em Ezequiel, quando Deus disse: procurei um homem que estivesse na brecha. Lembra daquela palavra? Mas não encontrei. E qual era a mensagem que Deus queria? Que falasse, que cobrasse, porque os profetas
estavam contaminados, os sacerdotes não estavam mais falando as verdades, estava pecado entre o povo. Ele queria um que estivesse na brecha para tampar. Nós estamos aqui para tampar as coisas que o mundo não vem a trazer para nós prejuízos. Obreiro que às vezes fica passando a mão nas coisas erradas, e que às vezes encobre até do próprio pastor presidente. Cuidado, viu? Isso não passa no teste, não. E outra, nós temos hoje uma geração de obreiros, irmãos, que é olha, é uma vergonha. É uma vergonha. Quando que se fala assim com o obreiro, precisamos mudar você, ou alguém quer fazer uma troca. Quantos membros tem lá? Quantos membros tem a tua igreja? Ah, não, a minha igreja tem tantos membros. Não, a minha é maior. Não, acho que eu vou deixar para depois. Nós temos ali no Paraná, irmãos, obreiros e mais obreiros mudando de campo cada passo. Há 3 meses atrás nós mudamos 20 obreiros. Agora, há um mês atrás, mudamos mais 18. E agora já tem mais uma lista de uns 20 para mudar. Por quê? Estão fazendo que nem aqueles casamentos. Deus que me perdoe até, o Senhor que tenha misericórdia disso aqui, ó. Usando a igreja como se fosse uma noiva, uma mulher que, se não der certo, eu troco já. Casa com ela, e dali uns dias não deu certo, eu arrumo outra. A igreja do Senhor é a noiva verdadeira. Se Deus nos colocou aqui para cuidar de uma igreja, vamos cuidar, vamos zelar por ela, seja grande ou seja pequena. Deus honra lá nos lugares pequenos. Deus honra, irmãos, lá aonde você estiver. Deus faz crescer. Deus faz crescer o trabalho. Não precisa querer mudar. Nós vemos exemplo de pessoas que eles vão para um lugar já pensando em sair dali para ir para um outro. Que amor é na obra? Que amor é este? Aonde está? Por isso que a Bíblia diz: tenho contra você que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro amor. O primeiro amor, a pessoa dava vida pelas ovelhas, cuidava. Mas eu sei que no meio desse seleto campo aqui, ó, no meio dessa igreja tem aqueles verdadeiros que estão aí fazendo a diferença. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Aonde você estiver, você não está cuidando de um campo pequeno, de uma igreja pequena, de um bairro pequeno, de um distrito pequeno. Você está cuidando de vidas, de almas que pertencem ao Senhor, de almas. E todas essas têm o mesmo valor diante de Deus. Nós temos aberto, irmãos, trabalhos em nossas regiões lá, nossa região, lugares que ninguém quis abrir, porque é lugar que não tem lucro, não tem retorno. Mas nós vamos lá, abrimos o trabalho. Com o tempo, Deus honra, Deus abençoa. Nós não fazemos por retorno, fazemos pelo amor das almas. E Deus tem nos honrado. Faça por amor as almas, por amor a Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos. Ainda falta uns minutinhos e eu vou encerrar esta palavra dizendo que o Senhor seja com vocês, assim como tem sido conosco. E eu quero muito aprender com os senhores aqui. Nosso querido irmão, outros pastores, são homens balizados, que as palavras que eles falam são palavras que a gente fica na saudade quando a gente está de longe. Que saudade de ouvir aquela palavra. Eu me lembro uma vez do pastor Carlos, ele usou uma expressão na igreja muito forte. Era um culto de Santa Ceia, véspera de eleição. Estava a igreja num clima dividido. A igreja estava numa situação difícil, meus queridos irmãos, porque existia 3 facções dentro da igreja, eram 3 candidatos, e estava naquela guerra, e a igreja lotada para participar da Santa Ceia. Ele teve a ousadia de dizer assim: hoje não vai ter Santa Ceia, não vou distribuir Santa Ceia, enquanto não haver um concerto aqui.
E não distribuir, não é por causa dos bons, mas do jeito que estava. Eu até pensei na hora, meu Deus, que coragem. Mas irmãos, quando Deus está no negócio, Deus não aceita não. Então precisamos estar unidos no seu amor, no seu pensamento. Então, pastor Carlos deixou-nos estas lições importantes e outras que a gente aprendeu com ele. Que Deus abençoe. Para mim foi uma alegria de estar aqui com os irmãos e ter essa oportunidade. Jamais eu ia roubar esse tempo de alguém aí, não queria não. Eu disse para o pastor, deixa para o outro, eu vim aqui para aprender. Mas foi me dada a oportunidade. Eu agradeço o pastor José Hélio, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, seu filho também, nesse progresso, desse trabalho. Deus abençoe, muito obrigado. Aleluia. Meus amados, eu queria pedir uma coisa para vocês. Se é possível, você esperar mais 10 minutos, sem se levantar. Acredito que você não está tão apertado para ir no toalete assim. Meus queridos, pastor Eloí, o senhor não veio só aqui para visitar a sua parente. Deus te mandou aqui para trazer essa mensagem para nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje pela manhã, já desde a primeira mensagem, Deus tem falado ao nosso coração. Começou a falar pelo pastor Enilson, depois veio nosso querido venezuelano, que nos trouxe uma mensagem do céu. E se os irmãos estão prestando atenção, como o Espírito Santo tem falado em nossas reuniões. Nós temos tido reuniões de mensagens teológicas, de um profundo teor, irmãos, teológico, mas uma mensagem mais concentrada, um pouco mais alta na filosofia. Mas a necessidade de que nós ouçamos Deus falar, com a necessidade dos dias presentes. O pastor começou a falar, em um momento ele disse assim, é porque toleras Jezabel. O senhor falou isso, toleras Jezabel. Eu fui lá no meio da sua mensagem. Irmão, já pensou por que Deus falou isso? Por que Deus falou isso? Ele não falou isso, irmãos, para os ortodoxos, para os católicos romanos. Não. Ele falou para a igreja. Ele está falando para o Apocalipse, para a igreja. Tolera Jezabel. A igreja, é na igreja que ela estava. A tolerância estava lá. Mas a carta era endereçada a quem? Ao anjo da igreja. Deus está falando diretamente ao pastor. Ô pastor, você está tolerando Jezabel. Ponto e vírgula. Vamos pensar um pouquinho. Aonde é que está esta tolerância? Está no corpo da igreja? Está no corpo dos obreiros? Está na família do pastor? O negócio é sério. Sei. Pastorzinho, nós estamos evoluindo. Nós estamos a congregação aqui, sentou que a esposa do dirigente senta com o pastor no púlpito. Sim. E ela vai dirigindo, tu faz assim, tu faz assim. E o cidadão, rapaz, é um robô. É um robô. E eu não sei. Pensa um pouquinho, o negócio é sério. Tolera Jezabel, espera um pouquinho. Meus irmãos, o pastor lhe falou-nos aqui, amados, a Assembleia de Deus, irmãos, ela não veio para fazer barulho. Deus nos escolheu para fazer a diferença. A diferença em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, ultimamente, amados, eu me recordo, irmãos, que nos nossos cultos, comportamento dos crentes, a começar, irmãos, no princípio do culto. Vocês lembram? Quando se chegava e se ajoelhava para orar? É verdade? Olha, o pastor aqui falou do celular.
Irmãos, nós temos obreiros aqui, você está pregando aqui, ele está no celular, está lá, não está nem aí, né? Mas, queridos, um pouquinho mais adiante, antigamente, irmãos, as nossas esposas eram mulheres tão simples. Hoje, irmãos, esposa de obreiros, eu não sei, quando aquele pessoal tolera Jezabel, por que Deus falou aqui? Irmãos, depois você abre a sua Bíblia, veja quem era Jezabel e por que houve essa citação do Senhor para aquela igreja. Os outros instantes da Jezabel, irmãos, vocês lembram, Jezabel era aquela mulher que casou-se com um desviado. O desviado casou com uma mulher pior do que ele, aquele foi o ruim, mas o pior, igual a derrota. Essa aqui é a pura verdade. Jezabel, irmãos, quando Deus levantou Jeú e colocou no lugar para reinar, irmãos, ela simplesmente, porque você nem está na sua Bíblia, o que é que ela fez, irmãos? A Bíblia diz que ela foi e se pintou os olhos. Irmãos, eu tenho visto em alguns lugares a esposa do obreiro, ela chega tão maquiada na igreja. Eu olhei assim e disse, essa irmã da congregação de Jezabel, só pode ser. Não é possível. Esposa do obreiro. E ultimamente, além dos olhos pintados, lábios pintados, Jezabel se pintou também. Está escrito, se pintou. Ela se pintou também. E agora, irmãos, começaram a usar brinco também. Esposa de obreiro usando brinco. Irmãos, que é isso, pessoal? Aonde está a diferença? Aonde está a diferença? Mas logo, irmãos, o problema é que nós temos algumas pessoas ocupando nossos púlpitos que são verdadeiros artistas, não é? Aliás, até do trajado, tem uns que usam um terno bonito, brilhoso, sapato colorido de várias cores, que é uma beleza. Tem não, aqui não tem não, graças a Deus, aleluia. Mas meus irmãos, negócio tremendo, terrível. Eu não sei se lá, meu irmão, meu pastor, eu não sei se lá no Rio Branco do Sul estão usando esse negócio, viu? Lá os obreiros têm aquele sapato colorido, acho que não tem não, né? Não, tira o sapato dele, deixa ele usar um chinelo, viu? Aleluia. Mas, meus irmãos, o negócio está ficando muito sério. Falou-se aqui muito sobre mensagem. O pastor falou aqui, irmãos, de muitas mensagens, olha, polidas. Sinceramente, eu estive em um determinado lugar, eu fui falar com fui resolver um problema na igreja, ainda estava na presença da convenção. E aquele pastor usou termos do nosso idioma português tão avançado, que depois que eu conversei com ele, eu peguei o pai dos burros e fui ver o que é que ele tinha falado comigo, viu? Porque eu não entendi o que é que ele estava dizendo, viu? Não é brincadeira, viu? Aleluia. Me deram um livro para que eu fizesse uma correção, e eu fui dar uma lida, e depois eu chamei o irmão, e eu disse, meu irmão, o senhor tomou água em gamela de girafa. Desse negócio aí, o nosso povo é um povo simples. Meu irmão, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Foi o que disse aqui o pastor, leia. Pastor Enilson, ele repetiu que várias vezes, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. São Paulo foi convidado para pregar no Areópago. E vocês sabem que naqueles dias, Areópago era o lugar das novidades, filosofia pura. São Paulo chega ali, e Paulo tinha uma cultura extremada. Pois bem, ele então faz um discurso bonito, e no finzinho, você vê lá no livro de Atos dos Apóstolos, e que no fim ele fez um convite, algumas pessoas aceitaram Jesus. Paulo saiu dali numa decepção tão grande. Quando ele chegou dali a 70 quilômetros da frente, lá em Corinto, alguém perguntou, Paulo, e aí como é que foi? E o que é que o senhor disse? Olha, agora é Cristo e este o crucificado. Meu irmão, prega Cristo e este o crucificado. Prega Cristo e este o crucificado. É a mensagem que tem resultado. É a mensagem que tem resultado. Glória a Deus.
Queridos, há sempre necessidade de ouvirmos estas coisas, irmãos. Precisam que haja, para que os nossos corações sejam tocados. Sejam tocados. Aleluia. Nós, irmãos, ouvimos aqui hoje, veio aquele irmão aqui da Igreja Universal. Os senhores ouviram o que ele nos disse? 60 milhões de brasileiros evangélicos. Irmãos, não sei se precisamos de 60 milhões de evangélicos. Precisamos de alguns, de 60 milhões de crentes, não é? De crentes, salvos. Salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Hoje, pouco se importa com a qualidade. Nosso negócio hoje é quantidade. É quantidade. Meus queridos companheiros, não nos esqueçamos. Há muitos anos atrás, um dos nossos irmãos escreveu no Mensageiro da Paz uma série de artigos que ele dizia: no princípio não era assim. No princípio não era assim. Meus irmãos, eu não estou me referindo aqui a princípios e costumes de outras nações, talvez até trazidos até para implantar aqui entre nós. Nós não podemos esquecer dos princípios da Bíblia. Bíblia, princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. Estes são, irmãos, imprescindíveis ao nosso ministério. Meus amados, Deus abençoe a vocês. Deus te abençoe, pastor Luí. Continua aí, firme, viu? Aleluia. O senhor disse que o senhor trazia os meninos lá num cortado, viu? Continua, viu? Trazendo os meninos no cortado mesmo, viu? É isso aí, irmãos, viu? Por favor. Meus irmãos, não é, amados, permitindo o pecado entrar na igreja, que você vai ter uma igreja grande. Você só terá uma igreja grande, cheia da graça e da unção do Espírito Santo, quando a palavra de Deus continuar sendo respeitada, amada, ensinada e obedecida pela igreja do Senhor. Meus queridos, nós temos que ir para o almoço, mas nós temos aqui um irmão amado que escreveu um livro muito bonito. Irmãos, e o título do livro é interessante: Graça, Base da Ortodoxia e Praxis Cristã. Esse menino Adriano escreveu um livro bonito, bem interessante. Depois vocês vão ler, porque fala muito acerca da graça, e certamente os que adquirirem esse livro estarão adquirindo para si um melhor conhecimento sobre a graça de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui também, amados, trabalhos que estamos realizando, não é? Nós terminamos anteontem, no sábado, o 38º encontro com as nossas irmãs do Círculo de Oração, né? Uma festa muito bonita, muita gente, e o importante não foi o número de pessoas. Fizemos lá no Novo Tempo, que lá é maior, e os irmãos sabem, Deus tem abençoado esta igreja, o número cresceu, e há necessidade sempre de, olha, vejam aí, irmãos, os nossos cultos como foram lá, não é? Olha aí, maravilha do céu, não só o número, mas a unção de Deus na palavra, foi uma bênção do céu, graças a Deus. Muito bem, mas estaremos realizando no dia 19 de agosto, irmãos, os trabalhos que fazemos dos ceifeiros em chamas, e pastor, desculpe, 17 de agosto, não é? Se Deus quiser, aqui um culto sobre missões, glória a Deus. E no próximo mês de novembro, estaremos realizando também, irmãos, no próximo mês de novembro, estaremos realizando aqui uma conferência para todo o estado de São Paulo sobre missões e evangelização. Não podemos esquecer, irmãos, evangelização. Nós estamos experimentando um período, irmãos, olha, nós temos obreiros que se entregam um campo para ele, a primeira coisa que ele vai lá é mexer na construção. Aí ele vai reformar. Meu irmão, você não é pedreiro, você não é engenheiro. Mas pastor, quantos habitantes tem na cidade? Você vai ser pastor, não vai ser prefeito. Então, por favor, não se preocupe com você. Vai cuidar das ovelhas, certo? Negócio de voto dá para o Paulo. Aleluia. Bom, mas olha, meus irmãos, por favor, vamos cuidar. Evangelização.
Os irmãos ouviram aqui um testemunho, uma cidade com 35 mil habitantes, ele nos disse aqui que tem, aliás, tem quantas congregações lá? 57 congregações, aleluia, e 6 mil membros, falando de membros, uma congregação de 6 mil membros. Eu fui ministrar um casamento, eu prometi de casar aqui um irmão, um amigo, e ele me arranjou uma noiva, rapaz, num lugar, aleluia, Varjão dos Crentes. Varjão dos Crentes fica do fim do mundo de um lado assim. Pense no Maranhão, depois daquela cidade grande lá do Gustavo Raul, depois de Imperatriz, lá, bom, mas eu prometi, eu fui. Varjão dos Crentes. Varjão dos Crentes tem quase 3 mil habitantes. Escute lá. Porém, a igreja tem mais de 500 membros. Aleluia. Veja isso aí. Meus irmãos, nós somos incomodados aqui. Incomodados porque, amados, este ano nós fizemos aqui várias mudanças aqui na capital, mudamos daqui, dali, e precisa mudar mais, porque nós estamos aqui, o mundo está acostumado de não fazer mais nada, pelo amor de Deus. Você parou, por favor. São Paulo cresce assustadoramente. Nós temos mais de 12 milhões de habitantes aqui na capital, por favor, não é? E nós temos 2 mil e poucas congregações, não temos 3 mil, é até uma tristeza dizer isso, viu? Mas temos muito que fazer, mas muito que fazer, glória a Deus. E nós, irmãos, estamos aí, acompanhando de pertinho, né? Acompanhando no crescimento da congregação, claro, estamos acompanhando literalmente o negócio dentro dos números, né? No batismo, né? Vamos ter batismo agora no próximo, último domingo deste mês. O último batismo, batizamos 2.000 e poucos, o que, hein? 2.278, mas isso para a cidade de São Paulo, pelo amor de Deus, é muito pouco, mas vamos trabalhar. Mas, queridos, então, se Deus permitir, estaremos realizando esse congresso de missões de evangelismo. Eu tenho aqui irmãos, e quero com satisfação apresentar os irmãos, o irmão Josafá. Onde está o Josafá Rodrigues de Lira? Aleluia. Olha, esse moço é da Bahia, gente boa, viu? Aleluia. E Josafá com PH, viu? Aleluia. Deus te abençoe, Josafá. Aleluia. E lá da Comaderge, o pastor Rodrigo Manzano. Onde está? Nós queremos, ali está. Vamos receber os companheiros como bem-vindos? Amém? Amém? Queridos, preste atenção. Preste atenção. Nós vamos agora para o almoço. 14 horas estaremos de volta aqui. Mas venha para orar. Não venha para conversar, por favor. Lá no estacionamento, você não precisa estar ali conversando, perdendo o seu tempo. A igreja lhe mandou lá do interior para você vir aqui, não é? Para vir ouvir a palavra de Deus, para enriquecer o seu coração, o seu ministério e levar resultados para a igreja, não é verdade? Ela investe no obreiro, o obreiro tem que dar um resultado positivo à igreja que está investindo nele. Pois faça isso, não fica conversando lá embaixo, não é verdade? Por favor, e venha para a oração, e das 14h30, pastor, é o senhor que vai ficar aqui à tarde? É o senhor, olhe para mim aqui, rapaz, é você mesmo. Pois bem, e o Felipe, mas olha, comece hoje à tarde. Nós temos aqui um irmão que ele canta aqueles corinhos de 1800 e pouco, tá certo? O Leotídio, ele era membro da igreja do Azusa, lá no. Cadê o Leotídio? Cadê o Leotídio? Ele? Leotídio, aqueles corinhos antigos. Assembleia de Deus, viu? Aleluia, muito bem. Meus companheiros, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor com oração. E logo mais às 14 horas estaremos de volta aqui. Ok. Vamos lá.
Vamos pedir para o pastor Paulo orar. Orou no começo? Então, orou para começar, ora para terminar. Então. É o orador da manhã. Levante as suas mãos, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por permanecer aqui na tua presença nesta manhã, Senhor, por esses momentos deliciosos de aprendizado, ó Pai querido. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Abençoa agora esse alimento que vamos participar. Consagra os nossos corpos e não deixa voltar na casa do teu mais humilde servo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.